Abra sua Bíblia, Salmo 107, deixa ela aberta. Eu não preguei de manhã eu dei a introdução do Salmo. Tem alguém que estava aqui hoje de manhã? Deixa eu ver quem está. Ah lá, essa turma já sabe o começo, agora eu vou dar o meio e o fim do sermão. Salmo 107, nós vamos ler até o verso 3 agora, e depois a gente vai o Salmo todo. Por quê? Porque esse Salmo ensina o porquê que o povo de Deus se reúne toda semana. Esse Salmo ensina porque todo homem, toda mulher de Deus canta, agradece, louva e reconhece que Deus é bom todo instante. Esse Salmo é a minha história, esse Salmo é a sua história. Esse Salmo, para você que nos visita, que ainda não tem Jesus como Senhor de sua vida, explica por que a gente fica tanto tempo na igreja e a gente não enjoa. Por quê? Porque esse salmo diz o como Deus foi bom para a gente. Esse salmo é um salmo autobiográfico do salmista, meu, teu, e do que o mundo ainda precisa saber sobre Deus. Olha o que diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é, o seu amor dura para, assim o digam os que o Senhor resgatou, assim o digam os que o Senhor livrou das mãos do adversário, assim o digam os que o Senhor reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Nordeste, os capixabas, os baianos, os paraibanos, os cariocas, os paulistas, os de Ribeirão, os de Limeira, os de Campinas, os de Americana. O salmista tem uma visão ampla de que Deus resolveu agir sobre a humanidade. E ele faz aqui uma santa convocação. E a gente tem motivo de gratidão por causa daqueles 3 verbos em destaque. Deus nos resgatou, amém? Nos livrou das mãos do nosso adversário, aleluia. E aí, quando você pensa que Deus deixou a gente para aprender sozinho, não! Ele resolveu nos reunir numa só família. Olha que salmo didático. Olha que profundidade, em apenas 3 versículos. Deus é tão bom, seu amor dura para sempre, e por isso o salmista nos chama a viver com esse Deus, a andar com esse Deus, a andar com outras pessoas que Deus também resgatou. Eu não sou salvo para andar sozinho, eu não sou salvo para fazer o meu caminho, pelo contrário, nós vamos ver que no Salmo, quem fez o seu próprio caminho mais quebrou a cara do que qualquer outra coisa. Então ele nos lembra, vale a pena estar junto, vale a pena ter um novo cântico nos lábios, porque o Senhor é bom. Às vezes a vida não te trata tão bem, às vezes a vida te puxa o tapete, às vezes alguma coisa te traz decepção, mas Deus continua sendo bom todo o tempo, em todo o tempo o Senhor é bom. Não te esqueça disso, essa é a base da gratidão humana diante do divino, diante do eterno. Esquece essa verdade e o seu coração endurece. Esquece essa verdade e o seu coração se embrutece. Esquece essa verdade e a vida passa a não ter sentido. Agora, a segunda chamada do salmista é tão rica, porque além de saber que o Senhor é bom, é saber que o seu amor dura para sempre. Não acaba, não se esgota, não corrói, não perece. É um amor que se revigora. Por quê? Porque Ele é Deus. E Ele resolveu derramar esse amor sobre a humanidade. Parte da humanidade percebe, parte da humanidade não percebe. Mas a parte que percebe tem que ter uma resposta de louvor, de gratidão, de honra a Deus. Solitário, nunca. Sempre em família. Por quê? Porque quando eu olho que tem mais gente que, como eu, também foi resgatada, também foi livrada da mão do inimigo, também foi gente chamada a este louvor, eu me torno alguém mais maduro, alguém mais próximo do coração de Deus. Eu penso, queridos, que olhar os livramentos que cada um de nós desfrutou, nos faz mais graciosos ao nos tratarmos, ao nos relacionarmos e aprendermos juntos sobre quem é Deus. Você se torna alguém mais cheio da graça de Deus quando você olha que o irmão, a irmã que está ao teu lado também teve o seu resgate, também teve a sua liberdade espiritual, também teve o seu chamado diante de Deus. E aí Jesus disse de maneira clara: o mundo sabereis que sois meus discípulos, porque tendes amor uns para com os outros. Então não é só um louvor
vertical do meu coração para com meu Deus, mas ele começa a ter uma relação horizontal, na medida que a minha gratidão, o meu louvor de saber o que Deus fez comigo, também fez com a Patrícia, também fez com o Zé, também fez com o Vicente, com a Marina, com cada um de nós. E aí a gente se reúne, louva, bendiz, porque dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser, fica claro o auge do nosso livramento, que é qual? Que é dar graças a Deus. O salmista repete isso nos versos 8, 15, 21 e 31, que essa gente que foi resgatada, que essa gente que foi liberta, que essa gente que foi chamada para viver com Deus, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Aqui o salmista acrescenta ainda mais motivo de gratidão, que além de tudo que Deus já fez por nós, Deus age nas nossas vidas de maneira maravilhosa. Você não espera e Deus derrama uma graça. Você não espera e Deus coloca um filho na sua vida. Deus coloca um esposo, uma esposa na sua vida. Você não espera e esse menino sorri para mim. Isso é lindo demais, Lemão. Tá tudo firme? Glória a Deus. Ó, encantei o Lemão, gente. E nem pisca para olhar para mim. Tamo junto. Ah! Quem está no fundo, ele fez assim, ó. Eu vou sair daqui cheio de Deus ainda mais. Tá vendo, caboclo? É Deus, é maravilha. O que é maravilha, Oswaldinho? É um sorriso na hora que você precisa. Um abraço, uma carona. Alguém cuja mão de Deus patrocina um carinho na sua alma, na sua existência. E quando você reconhece que Deus é bom, você começa a enxergar as maravilhas do Senhor, a sua gratidão a Deus aumenta, e você reconhece que Deus está a favor dos homens. E favor de Deus, antes de tudo, é a revelação da sua fidelidade. Fidelidade que Deus tem para com Ele mesmo. Fidelidade cuja qual Deus tem para com o seu próprio atributo de ser um Deus de amor. Deus é amor e Ele ama. E Ele enche a nossa vida de graça. Mas no meio desse enchimento, às vezes algumas coisas nos atrapalham, rouba a nossa percepção e a gente pisa na bola com Deus. Mas Deus não. Tanto que escrevendo ao seu jovem apóstolo, ao seu jovem discípulo, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, se nós somos infiéis com Deus, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Dorme com essa verdade no seu coração. Deus te ama, independente das cacas, das cabeçadas que você dá. Não porque você é só bonzinho, não. Mas porque Ele se comprometeu a amar-nos para sempre. Ser fiel nas nossas vidas. Ser bondoso, ser favorável ao nosso coração. Gente, quando a gente pensa nisso, quanta coisa não se cala dentro de nós. Porque eu estava conversando com o pastor Zé hoje de manhã sobre a celebração da ceia do Senhor, né? Que ingrato é o nosso coração. É normal, seria normal, não teria problema nenhum se a gente comemorasse a ceia do Senhor todo domingo. Porque Jesus disse, né? Este cálice é o cálice da nova aliança derramado em favor. A gente poderia toda semana celebrar e festejar o favor de Cristo por nós. O problema é que o nosso coração, ele fica mecânico, ele perde a beleza, ele perde o encantamento da fidelidade de Deus. A gente tomaria a ceia de uma maneira mecânica. Por isso que a gente não comemora toda semana, mas não seria nada errado. Por quê? Porque Deus continua sendo bom, aleluia. Mesmo quando às vezes eu não sou bom. Mesmo quando às vezes eu esqueço de onde eu vim. E o Salmo 107 está aqui para não me deixar esquecer de onde eu vim. O Salmo 107 está aí para você não se esquecer da fidelidade, da bondade, do favor de Deus. O salmista vai dizer claramente: quem é essa gente que Deus reuniu? Quem são esses que o Senhor resgatou? Quem são esses que Deus, dentro da sua grandeza, do seu amor, foi lá buscar e tirar das mãos dos inimigos? Ele divide o Salmo em 4 grandes grupos de gente resgatada por Deus. O primeiro grupo são daqueles que foram para o deserto. A maioria de nós sabe o que é um deserto na vida.
Você anda, o cenário não muda. Você faz, o cenário não muda. Você planta, a planta não cresce. Alguns descobriram isso antes de vir a Jesus, outros descobriram o deserto da vida, mesmo depois de andar com Cristo, para que Deus trabalhasse o seu coração. E nesses 5 versos o salmista diz: há homens e mulheres que perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que esses que passaram pelo deserto deem graças ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens, porque Deus sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Aleluia. Deserto vem? Vem. Deserto é aquela situação da vida que você não sabe direito porque você caiu naquilo. Você não explica porque você está no deserto, mas é claro que você sente aquele calor, aquele bafo, aquele peso, aquela loucura. Você se sente perdido no deserto, desencorajado porque você anda, você faz e as coisas não te dão retorno. No deserto é lugar de escassez, de fome, de sede, de vida com Deus. Alguns foram para o deserto por causa do pecado. Alguns foram para o deserto por causa da desobediência. Alguns foram para o deserto pela falta da direção de Deus, pela ignorância dos seus caminhos. Outros foram para o deserto, assim como Jesus, porque Deus simplesmente estava provando e melhorando o caráter do homem. Ai de quem já foi para o deserto e não aprendeu a lição. E bendito seja aqueles que foram para o deserto e aprenderam a clamar a Deus. Tem 2 tipos de gente aqui na minha visão. Se você não foi para o deserto, irmão, prepare-se, Deus ainda vai te levar. Viu um aleluia. Mas sem aleluia, ou com aleluia, Ele vai te levar. Mas a hora que você sai do deserto, você sai mais próximo de Deus, direcionado. Porque o deserto traz uma sensação de fracasso. Você faz, produz e nada vem. Eu li um autor anos atrás, Ken Jerry, e esse autor se formou, estudou, trabalhou, escreveu um livro, o livro não rendeu nada. Ele estava à beira de entrar numa depressão, porque fala, gente, eu ouvi a voz de Deus que era para eu fazer isso na minha vida. E ele passa por um grande deserto, isso está no livro chamado Janela da Alma. E depois que ele passa pelo seu deserto, ele entende por que Deus o tornou um homem mais humilde. Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus leva para o deserto a fim de humilhar, de provar e ao final te fazer bem. Então o deserto vem para todo crente, para todo homem, toda mulher de Deus. Mas tem gente que também Deus foi buscar, que eu chamo de, depois do grupo desértico, do grupo sombrio. E o grupo sombrio é um grupo religiosamente, espiritualmente pesado. Porque o texto diz, a partir do verso 10, que foram aqueles que assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso o Senhor os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Verso 13, mesmo na sombra, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Gente que infelizmente foi viver debaixo das opressões espirituais, debaixo das trevas, debaixo das opressões de todo tipo, gente que ignorou os desígnios de Deus, gente que hora ou outra desprezou a palavra de Deus, um convite de Deus, e quando se despreza a palavra de Deus, você vai cair na mão do adversário, na mão do tenhoso, na mão das trevas, na mão do inimigo. Ou você abraça a palavra de Deus, ou o adversário vê em você um alvo fácil. Famílias ignoram educar seus filhos no caminho do Senhor.
Passa-se uma década, esse menino está lá, escravo de algum demônio. Por quê? Porque alguém ignorou a direção dada por Deus. Por que eu digo isso? Eu tenho, na minha ascendência espiritual, avós que foram buscar em vários lugares as trevas antes de buscar a Deus. Nossa família pagou um preço alto por isso. Deus teve misericórdia? Deus teve misericórdia. Alguns ainda andam cegos, outros já entenderam o chamado de luz, porque as trevas, quando ela aprisiona, ela gera tanta opressão, que a pessoa não entende que ela deva e mereça viver, ela acha que realmente ela merece tudo de pior que existe, e não é à toa que muita gente que tem realmente laços de opressão, vai viver, vai caminhar pelo que eu chamo do Salmo 23, o vale da morte. Gente assim sente sobre si o peso da sua finitude, acha que está sobrando na terra. O texto chama de sombra mortal. É gente que sai do problema, cai no outro, por causa do peso da tribulação, o peso de ignorar a vontade de Deus, o peso de ignorar a misericórdia de Deus. E se não houvesse mal suficiente sobre essa gente, o verso de número 12 diz que essa gente cai em solidão, porque não há quem estenda as mãos para esses. Não houve quem os ajudasse. Então, meus queridos, é um desprezo e afronta a Deus, que de ignorância em ignorância, ao virar as costas a Deus, leva este grupo de gente, infelizmente, aos pesos mais sombrios da existência humana. Infelizmente, eu conheci e conheço gente que trilhou por este caminho. Gente que às vezes acha que ser cristão é ser ignorante, que ser evangélico é ser manipulado, que buscar a palavra de Deus é buscar algo antigo demais. Aí você olha para a vida e a história dessa pessoa e você sente o peso por desprezar a vontade de Deus. Aqui nós não estamos falando simplesmente de possessão, porque a pessoa comeu ou bebeu algo sacrificado a ídolos. Não. Nós estamos falando de gente que despreza a simplicidade do Evangelho. Gente que despreza a simplicidade de negar o seu ego. Gente que acha que a palavra de Deus é arcaica e que não merece a sua atenção e a sua crença. Mas depois de um tempo, você vê essas pessoas presas em trancas de ferro. Infelizmente, alguns de nós foram assim. Mas alguns de nós também fizeram parte de um grupo ainda mais delicado. De gente que não simplesmente desprezou a palavra de Deus, mas de gente que foi inconsequente em relação à palavra de Deus. Nos versos 17 ao 22, diz que há um grupo de homens e mulheres que tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos, rebeldes. Tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, sofreram por causa das suas maldades, sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Mas mesmo assim, pode gritar aleluia, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. E Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que esses deem graças ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Gente inconsequente. Ah, esse grupo é maior. Ah, Oswaldinho, esse grupo não é brinquedo não. A tolice dos seus caminhos adoeceram esse grupo de gente. Muitos filhos de crentes, talvez, muita gente que começou a ficar tão autoconfiante, que não percebeu a maldade, o egoísmo e a vida torta que estavam levando diante de Deus. Eles achavam que eram bons demais. Gente que começa a trocar o certo pelo errado, gente que começa a abrir exceções, gente que começa a ceder um pouquinho, e diz o texto bíblico que por causa das suas maldades, chegaram perto das portas da morte. Eles foram adoecendo a sua própria alma,
tal a sua autoconfiança, meus irmãos. Ninguém para eles eram tão bons quanto eles sabem mais que todo mundo, eles conseguem pensar melhor que todo mundo, eles têm um caminho melhor, eles têm um jeitinho mais fácil, e com isso eles vão adoecendo a própria alma sem perceber. Conhece alguns assim, pastor? Vixe, alguns deles eram ricos para chuchu, alguns eram jovens, cheios de força, perderam a força, a formosura, a beleza, o dinheiro. Chegaram perto da porta da morte porque pensaram em suicídio. Chegaram perto da porta da morte porque a depressão chegou ali. E aí não é só uma depressão social, crônica, não. É fruto de pecado mesmo. Não sei nem se dá para chamar de depressão. É o Salmo 32, quando os ossos envelhecem, a pessoa somatiza a sua própria maldade, porque ela sabia mais que seus pais, ela sabia mais que o pastor, ela sabia mais que os seus irmãos, ela sabia mais que todo mundo, ela criou um atalho, e esse atalho deu divórcio, esse atalho deu abandono de família, esse atalho deu filho longe de pai, pai longe de filho, e a vida cobra um preço da inconsequência, da falta de sensibilidade em pedir direção a Deus, da falta de sensibilidade de aprender com gente que já passou pelo impulso que a gente está passando, mas foi gente mais simples, mais humilde, e aprendeu, e tem algo para ensinar. Por que a gente abre para as pessoas darem testemunho nos encontros da igreja? Porque a gente tem que aprender com quem já passou pelo que a gente acha que é novidade, que a gente é melhor do que todo mundo. E não são poucos os irmãos que dizem, olha, eu perdi, eu quebrei a cara, eu desobedeci, eu fui lá na minha força. E benditos sejam os homens e mulheres que aprendem a ter gratidão a Deus, porque aprenderam até mesmo com o erro dos seus irmãos. Não precisaram ser inconsequentes consigo mesmo. Mas há um quarto grupo, e esse aqui o bicho pega. Parece que o salmista escreve para a gente da sua época, mas pensando em gente que ia viver depois do ano 2000, porque ele escreve para o grupo dos acelerados. Tem gente acelerada aqui, gente tentando apertar todos os botões ao mesmo tempo da vida. Outro dia eu cheguei na casa do amigo meu, ele estava falando no celular assim, comendo um negócio e digitando um negócio, porque a gente precisava sair. Eu falei, vai ter um infarto e eu vou ver. Um infarto, perdão. Vai ter um infarto e eu vou ver, de camarote. E depois que eu vou dizer, bem feito, seu acelerado. Naquela época, o salmista não tinha tecnologia, não tinha computador. Naquela época, aquilo que trazia dimensão para os homens chegarem de uma ponta a outra, eram os navios. Olha que descrição que ele faz aqui a partir do verso 23, e eu vou tentar encenar para você entender. Eles não apenas fizeram navios para ir ao mar, eles se fizeram ao mar. Na uma outra versão bíblica, o texto é, eles se lançaram. Não é que eles lançaram o navio no mar, eles se lançaram ao mar em navios para negócios na imensidão das águas. Ou seja, vamos ganhar, vamos para o grande oceano do comércio. E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas, mas eles não viram do alto do navio. Eles viram aonde, gente? Na onde? Por que na profundeza? Porque o navio foi lá para o fundo. Quer ver o texto? Deus falou e Deus provocou um vendaval que levantava as ondas. Ai, ai. Subiam aos céus, imagina um navio gigante com um vendaval, ó. E do jeito que subia, desciam aos abismos. Diante de tal perigo, aquela gente que conhece, que faz, que vai, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados. E toda a sua habilidade, seu expertise, seu MBA, seu Master Coach, seu pós-doutorado, foi o quê? Inútil. Toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, 30 anos de comércio aqui, 30 anos de cadeira, foi para o espaço, foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e aleluia,
Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Deus reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Aleluia. Gente acelerada é o tipo de gente obstinada nos seus projetos. Eu sei, eu faço, depois Deus me abençoa. Não é assim, filhinho. É Deus me direciona, Deus diz quando, e aí a benção vem. Mas nós somos de gente pragmática. A igreja está cheia de discípulos de Jesus que achavam Jesus meio lerdo. A igreja está cheia de gente que, se tivesse na sua mão, Jesus tinha morrido bem antes do tempo que ele veio. Porque é gente que tem um estilo Babel de vida. E a Babel é aquilo: eu vou fazer uma torre bem grandona, bem enorme, para todo mundo lembrar de mim. Deus não precisa disso. Porque quando Deus quer que o seu nome seja marcado, Ele faz como Ele fez com Davi: tirou de lá de trás da malhada dos bodes. O pai do Davi esqueceu dele. Samuel foi ungido. Tem mais algum filho? Ah, tem um. Já era para estar todos os meninos ali. Tem um. Aí vem o ruivinho lá, limpando o nariz, cheirando bode. Porque foi aquele que Deus escolheu. Não é você que precisa erguer o seu nome. Se Deus quiser que o seu nome seja erguido, Ele vai ser. Cuidado com os seus projetos, Babel. Cuidado com a sua perda de consciência de que você é alguém pequeno. O verso de número 26 deixa muito claro para nós que aqueles homens no meio do mar perderam a coragem diante do perigo. E perder a coragem significa saber o tamanho que eu tenho. Eles ficaram homens dependentes de Deus agora, mas precisaram passar por uma tempestade, precisaram passar por um temporal absurdo. Conheceram a Deus? Tiveram maior intimidade com Deus? Mas aqui, diferente do que a gente dizia antigamente, não conheceram Deus no monte. O conhecimento dessa gente por Deus foi ao avesso, né? O verso 24 diz que eles conheceram a Deus nas profundezas. Porque Deus precisou dar um break nessa turma. Deus precisou dar um stop nessa turma. Você já ouviu o testemunho de irmãos e irmãs que precisaram perder tudo que tinha para começar a viver com Deus? Sim ou não? Eu já ouvi. Eu estava me lembrando de um querido, mas não vou citá-lo. De um querido amigo meu que perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu tempo em hospital, porque ele era um acelerado no grau máximo. Eu preciso ganhar, eu preciso fazer, eu preciso isso. Vai, velho. Mas sua força uma hora acaba. Tem um outro amigo em São Paulo, muito rico, um médico, uma policlínica poderosa, viaja o mundo em congressos hoje. Mas ele enfrenta um delicado problema de saúde, fruto dessa correria, e ele diz: Oswaldinho, filho de crente, e ele me diz: Oswaldinho, eu não precisava ter feito a correria que eu fiz na vida. Deus ia ser fiel comigo de todo jeito, mas a gente não ouve. E quando a gente não ouve, a gente sofre demais. Infelizmente tem homens e mulheres que hoje, por causa do seu estilo de vida acelerado, tem que correr atrás dos filhos, do relacionamento com filhos, tem que correr atrás do casamento, tem que correr atrás da saúde, porque deixou de conhecer a Deus, deixou de ir no ritmo da vontade de Deus, tentou ganhar tudo no mesmo tempo. Agora eu pergunto, igreja, vocês leram comigo sobre os 4 grupos, os desérticos, os da sombra, os inconsequentes, os acelerados. O que havia de comum entre eles? Pessoal da manhã não fala, eu sei que você já sabe. O que aconteceu de comum com os 4 grupos? O que eles fizeram de comum na hora da luta? Fizeram um clamor diante de Deus. O texto se repete 4 vezes no Salmo, a mesma expressão. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Versos 6, 13, 19 e 28. Porque você tem um caminho na vida. Você escolhe. Ou você aprende a ser grato e a louvar a Deus,
ou você vai aprender a clamar diante de Deus. Ou você aprende a agradecer a Deus as maravilhas do Senhor a cada dia, ou Deus não tem pressa, Deus é calmo, seu amor dura para sempre. E no amor Ele vai deixar você ir, a hora que Ele falar chega, Ele manda o vendaval. E na hora que Ele manda o vendaval, você aprende o clamor a Deus. Porque clamor, diferente dessa oração minguada que uns crentes fazem, Senhor, obrigado por todo esse dia, seja feita a vontade, amém. Você fala, o que, irmão? Você está do lado, você não entendeu nem que o clamor é diferente. Clamor é quando você grita com a sua alma. Você põe fora, Senhor, me socorre. Eu preciso de Ti, só tem o Senhor na minha vida. Socorre-me, Jesus. Todo mundo ouve alguém clamando. Porque ele é um grito da alma, ele é direcionado. Lá na favela a gente fala que é papo reto. Não é a conversinha do, se o Senhor quiser, Deus, ou o Senhor faz ou eu morro. Não é assim um clamor? Você vê um filho doente no hospital, como é que você ora? Deus, leva-me, mas deixa essa criança. Você clama a Deus. Estou mentindo? Estava indo de Limeira para Piracicaba, chuva, eu dirigia um Fiesta, daquele espanhol, todo sem aerodinâmica, e eu sempre fui pé pesado, e eu precisava chegar lá em Piracicaba em 15 minutos. Eu taquei o pau no carrinho, tacalei pau neste carrinho, chuva, na primeira curva na estrada Limeira-Piracicaba, um Fiestinha rodou, eu fui parar no meio, como é que chama aquilo lá? Do canteiro, eu vi o mundo assim de ladinho. Você fala, pastor, como é que foi a sua teologia nessa hora, minha filha? Minha teologia só foi Jesus, Jesus, Jesus. Eu clamei, irmãos. Eu não sei se pensei na Trindade. Nessa hora eu não era arminiano, não era calvinista, eu era alguém clamando, velho. Porque o caminho do clamor é a sua alma derramada diante de Deus. A mesma alma que a gente devia derramar em meio à gratidão, louvor, não numa vida acelerada, deu para entender? Não numa vida inconsequente, não numa vida sombria, não numa vida desregrada, sem a palavra, numa vida desértica. O livramento vem para o crente porque o livramento ensina, irmãos. Diga comigo, o livramento ensina. Vira para a pessoa do lado, o livramento ensina. Duas coisas. Primeiro, a misericórdia de Deus. Deus vai buscar você onde Ele está, onde você estiver, porque Ele te ama. Se você quer continuar sendo rebelde, se você quer continuar sendo maligno, se você quer continuar sendo inconsequente, Deus vai respeitar. Mas que Ele tem misericórdia, vai buscar você onde você está, Ele vai. Agora, para te trazer de volta, Deus é um professor maravilhoso. E te ensina no livramento a trazer a Ele gratidão e louvor. Por que o livramento ensina? Porque no meio de cada um desses grupos, Deus tem um caminho próprio, um método próprio de que você aprenda a grandeza de Deus, a bondade de Deus e o seu lugar no mundo. Talvez você nunca desprezou a palavra de Deus, mas você é tão acelerado que você acaba desprezando. Você lê a Bíblia assim, e não dá o valor que ela tem. Então Deus precisa naufragar o seu barquinho para você acordar. Deus precisa quebrar a corrente que te prende para você acordar e perceber quão preso você estava. O livramento ensina a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Preguei isso aqui às quartas-feiras mês passado. Porque o religioso acha que ele está no controle de tudo. E o homem e a mulher verdadeiramente espiritual aprende a dependência de Deus em todos os seus caminhos. Por isso que gente espiritual é gente que vive em quebrantamento. É gente humilde nos seus compromissos, na sua disposição de vida, nos seus projetos. Por que as pessoas se tornam ingratas? Porque elas se tornam orgulhosas. E por que a gente quer uma igreja grata? Porque uma igreja grata é sinônimo de uma igreja humilde, de uma igreja quebrantada, de homens e mulheres que vivem a vida, que cuidam da família em quebrantamento diante de Deus. Que sabe que para educar um filho, como o Daniel e a Jéssica precisam fazer com o Enzo,
precisa ter dependência de Deus. Que quando você manda os filhos para a faculdade, que eles vão ouvir outros professores agora, precisa da dependência de Deus. Que quando você vai envelhecendo dentro do casamento, que a sua energia, seu vigor não é aquilo que foi na juventude, e que você precisa manter o romantismo e o cuidado conjugal, você precisa estar quebrantado diante de Deus, porque é assim que você vence as tentações. É assim que você vence os desvios que o mundo proporciona. É assim que você se mantém quebrantado diante da palavra de Deus. Porque você é grato pelos filhos, pela vida, por Deus, pela esposa, pelo esposo, pelos amigos. Deus busca a gente onde a gente está, aleluia. Mas o caminho de volta é um caminho de aprendizagem. Diga comigo, o caminho de volta é um caminho de aprendizagem. Deus nos busca por graça e amor, mas na volta você tem que vir aprendendo, amém? O que Deus ensina? Para quem estava no deserto, Deus ensina a sua contínua direção. No verso 7 do Salmo, o texto diz: Deus os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Se você estava no deserto, solitário, sozinho, chorando, agora você vai viver no meio de gente boa. Agora Deus vai levantar homens e mulheres ao seu redor. Agora a direção de Deus vem para os filhos de Deus que saíram do deserto porque aprenderam a clamar e entenderam que Deus é sua fonte de vida. Eu acho lindo nesse texto, irmãos, o salmista dizer: Deus os conduziu. A expressão hebraica para condução é guiar pela mão. Deus foi lá e está te trazendo pela mão. Vem, meu filho, vem, minha filha, deixa eu te conduzir. Você deixa? Você segura na mão dele ou não? Ou você é aquele filho que, tá bom, a minha filha 12 anos, está virando mocinha, aquela coisa toda, chega na porta da escola. O pai coruja na porta da escola, o terror da adolescência. Eu vou chegando perto, ela vai soltando, como é que é? Aí que eu faço questão de agarrar, de abraçar, de beijar. Ela desce do carro, tchau, filha amada. A escola inteira olha para trás. Quem é o louco? A gente é esse filho que às vezes não se deixa muito conduzir. Então, como eu não quero voltar a clamar na angústia ou na aflição, eu preciso me lembrar que quem me tira do deserto é Deus. Quem me leva e conduz a uma cidade segura é Deus. Agora, a grande cidade que Deus nos deseja conduzir é a Nova Jerusalém, celestial, que desce dos céus. Até lá, a gente tem que ser conduzido por Deus através da audição do Espírito Santo. João 3,8, Jesus diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito de Deus. Gente que ouve o Espírito e se deixa ser conduzido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você tem o Espírito de Deus, você é conduzido por Deus. O seu trabalho agora, no meio da sua gratidão e do seu louvor, é: Senhor, eu não estou te ouvindo, me deixa te ouvir, abre a palavra, fica quieto, entre em jejum, fique em silêncio, acorde de madrugada, mas procura ouvir o teu Deus que te tira do deserto. Quando você está no deserto, você ouve a voz. E agora que eu estou na cidade, eu também preciso continuar ouvindo. Quem estava no caminho de sombras, agora é dirigido por um caminho de luz. Ele os tirou das trevas da sombra e os conduziu da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Eu acho lindo que gente que passou pelas trevas, que estava lá no fundo de um porão, no meio de correntes, grilhões, quando enxerga uma luzinha, enxerga a saída, enxerga a leveza, enxerga cheiro de vida. Foi assim que Deus entrou na história da minha família. Eu tinha a minha avó, por parte de pai, que era espiritualmente uma possessa, recebia entidades. Na beira da sua morte, alguém pregou de Jesus, o meu avô ouviu. O meu avô, por sua vez, no meio de tantas trevas, percebeu que aquilo era a voz de Deus. O vô Zé era analfabeto, ele não sabia ler, mas aquele pinguinho de luz que chegou na beira da morte da sua esposa, levou o vovô a entregar sua vida a Jesus. Vovô nunca estudou teologia, vovô nunca frequentou um seminário,
Mas vovô era um pregador do interior. E o meu avô, por sua vez, ia pregar nas igrejas com a Bíblia de cabeça para baixo. Aí você fala assim, ué, mas como é que ele lia a Bíblia? Lá onde meu avô vivia, reza uma lenda que o vô Gonçalves aprendeu a ler na Bíblia. Mentira, não é? Meu avô decorava a Bíblia. Meu avô decorava capítulos, versículos. A filha mais nova dele, que na época não era cristã, tinha que ler a Bíblia para o meu avô N vezes da semana. Meu avô decorava, ele ia para o ponto de pregação da Assembleia de Deus do bairro dele. Duas igrejas começaram no quintal da casa do meu avô. No quintal da casa, ele comprava uma casa e dividia o terreno, metade era para casa, metade era para a igreja. E aí ele era o pregador, de Bíblia de cabeça para baixo. E fingia que estava lendo, porque ele não queria que o povo soubesse que ele não lia, tinha vergonha. E ele citava textos e mais textos da palavra de Deus. Porque a luz do Evangelho, por mais simples que foi, entrou na vida de um homem inculto, mas fez toda a diferença para a glória de Jesus. Você, quando entende que precisa sair das trevas da vida, e entende aquilo que Jesus prometeu em João 8,12. Jesus, novamente falando ao povo, diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue, e o vozé seguiu, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá dentro de si a luz da vida. Aleluia. Irmão, se Deus te tirou das trevas, hoje você é luz. Seja grato por isso. Seja grato. Você pode estar na situação de vida mais complicada que tiver. Deus vai falar contigo e te orientar para sair dessa escuridão. Seja humilde, seja quebrantado, seja grato. Porque Deus tem uma história linda como a história do vovô. Meu vô, todos os filhos que até hoje dele já morreram, entregaram a sua vida a Jesus. Essa tia que lia a Bíblia para ele, foi durante muitos anos pastora do Evangelho Quadrangular, hoje está na glória. Nós já estamos indo para a terceira geração de servos do Senhor Jesus, porque no meio de tanta mentira do diabo, brilhou uma luzinha, de alguém que foi pregar nas vésperas da morte da minha avó, e foi a luz de Jesus que entrou e está brilhando até hoje. Você tem a luz do Senhor dentro de você. Você pode não ter tido um vô como o meu. Você pode não ter tido a restauração da família como tem acontecido na nossa história familiar. Mas a luz de Deus já está dentro de você. Seja grato diante de Deus por isso. Eu podia encerrar meu sermão aqui, para que você agora saia no meio de tantas trevas que tem nesse mundo. E você, com gratidão diante de Deus, brilhe, porque tem muita gente que precisa da tua luz hoje à noite. Quem dera a força caísse aqui. Não, estou brincando, tá? Quem dera a força caísse aqui, para que a gente no escuro ainda brilhasse para Jesus. Sabe por que você tem que me ver dando o exemplo de brilhar no escuro? Porque a gente esqueceu que a gente é luz. A gente já está tão na luz, já está tão claro para a gente, né? Botaram até espelho aqui para brilhar o negócio. Está tudo tão. Que a gente esquece que tem tanta gente lá fora, no meio das trevas. A gente esquece que tem tanta gente lá fora, sendo oprimida por Satanás. A gente esquece, enquanto a gente fica debatendo tanta coisa terciária ou quaternária da nossa fé, tem tanta gente que só precisa de um pouco da tua luz em Cristo Jesus, para que Deus faça uma revolução nas histórias e na família. Vamos brilhar? Vamos brilhar, por favor? Em nome de Jesus, vamos botar essa luz para fora. Porque tem gente em cadeias e correntes lá fora. Você já está acostumado com a luz, né? Apagou um pouco, você até... Ai, meu Deus, e agora? Apagou um pinguinho só, o irmão estava orando, podia ter continuado, Fernandinho. Ainda tinha luz de sol. Se fosse eu orando, crioulo, é mais difícil. Aí você, clarinho, orando, o povo te enxerga, velho. A gente se acostumou com a luz, irmãos. Por isso que a gente vai em qualquer igreja, ouve qualquer pregador, a gente já está acostumado. Tem uma Bíblia em casa. Agora tem muita gente que precisa da tua luz, porque está nas trevas. Seja grato diante de Deus. O terceiro grupo, o grupo que infelizmente era inconsequente,
Deus os trouxe pelo caminho da própria palavra que eles outrora haviam rejeitado. Se você lê que eles rejeitaram, agora no verso 20 diz que Deus curou gente inconsequente, enviando a sua palavra. Olha o que o texto diz: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Se eles estavam morrendo porque ignoraram a palavra de Deus, Deus não vai ter outro instrumento de cura a não ser a sua própria palavra. Por isso que em Apocalipse Jesus diz: lembra de onde caíste. Sabe onde a gente cai, meu querido? Quando a gente esquece dessa palavra. Por isso que Davi no Salmo 119 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando é que o crente fica inconsequente e ingrato? Quando ele se esquece que essa palavra é palavra que cura, é palavra que abre, é palavra que fecha, é palavra que determina a vontade de Deus na nossa vida. Não é o que o Oswaldinho acha, é o que a palavra de Deus diz. Não é o que o Zé Roberto acha, é o que a palavra de Deus diz. Não é que o fulano da internet ou da rede social disse, é o que a palavra de Deus diz. Por que a gente tem uma geração de cristãos recebendo a sua inconsequência, quase ficando louco? Por seguir a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é determinante na vida daqueles que um dia foram gratos diante de Jesus. Jesus diz em Marcos 13:31, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Como é que se aumenta a sua gratidão? Gruda na palavra. Gruda na palavra. Nós cantamos uma canção hoje à noite no meio do louvor, que é um resumo do Salmo capítulo 1, do Salmo 1, de ficar na beira do rio, porque diz que o homem que está ali, plantado às águas correntes, é aquele que tem satisfação na palavra do Senhor. O seu prazer está na palavra, medita nela dia e noite. Não é gente que vive de lanchinho, é gente que se banqueteia na palavra de Deus. Por que tem um monte de gente inconsequente, frustrada, sem prazer, sem gratidão? Porque trata a palavra de Deus como fosse um pastel de quinta categoria. Deu aquela fominha, come um pastelzinho. Não, a palavra de Deus é feijoada, meu querido. Você precisa sentar e comer, e deliciar, e estudar, e viver, e amar, e agradecer, e ler de novo, e comer de novo, e viver de novo, e obedecer de novo. E aí o que você acha que vai acontecer com a tua gratidão diante de Deus? Crescer. E aí o final do cântico diz: prosperarei. E ser próspero é estar em harmonia com Deus, e não em rebeldia, não em inconsequência. O último grupo, o grupo dos acelerados, o grupo que passa pela tempestade. O que Deus faz com gente assim na hora que Ele resgata? Eu vou arrumar uma briga hoje à noite. Gente acelerada, Deus vira para você no caminho do seu resgate e fala assim: sossega. E Deus fala baixinho, que é para você ouvir mesmo. Sossega. Baixa a bola. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Não amém nada. Porque a gente não sabe parar. Olha o que diz o verso de número 29. Deus reduziu a tempestade a uma e serenou as ondas. E quando eu leio isso, eu não estou vendo Deus só serenar o mar, que agitou, que jogou para cima. Deus está serenando dentro de cada um de nós. Nós gostamos muito do Deus que manda fogo. Só que o grande profeta Elias descobriu o Deus que manda o silêncio. Lembra dessa história? Elias viu o terremoto, falou: Deus vai falar. Viu o fogo caindo, Deus vai falar. Viu a saraivada, trovões no céu, Deus vai falar. Quando é que Deus falou com Elias? Na brisa, no vento suave. Será que não é por isso que a gente anda com o coração muito acelerado? Eu sou barulhento, irmãos. Vocês me conhecem um pouquinho. Eu sou um cara agitado, eu sou um cara que estava aqui, está lá, está andando. Mas agora a gente precisa ser humilde o suficiente de ser povo de Deus, que descobre que Deus está também no silêncio. É aquele momento que eu fico quieto e deixo Deus falar. É aquele momento que eu desligo o celular e vou procurar ouvir a voz do Espírito Santo.
É aquele momento que eu deixo todo mundo sair da minha vida, entro no meu quarto, falo com meu pai em secreto, que diz Jesus que em secreto me ouve. Ele não fica dizendo, eu já te ouvi, Oswaldinho, eu já te ouvi. Jesus diz que em secreto ele me ouve. E aí eu preciso descansar e crer que ele é tão bom, tão misericordioso, que ele ouviu o meu coração. E aí eu descanso meu coração nele. E aí me sobra o quê? Reclamar? Questionar? Não. Dar louvor e ser grato a Deus. Então onde que é a grande luta, irmão? É com o mundo? É com o diabo? Responda aí você que é acelerado. Com quem que é a minha grande luta? Dá para falar mais alto. Com quem que é a grande luta? Igreja inteligente. A grande luta é comigo mesmo. É aquietar e saber que Ele é Deus. Aí o meu coração, como diz o texto, eu posso celebrar porque eu viro gente saciada diante de Deus. O texto bíblico diz que depois que o Senhor nos resgata e nos chama para si, nós vamos por um caminho seguro, a uma cidade habitada. Essa cidade é a Nova Jerusalém, e eu saio da solidão, e eu me encontro com os meus irmãos, e a gente louva junto, e a gente faz festa, e a gente agradece. A gente celebra o que, Oswaldinho? A gente celebra porque a luz de Deus agora está em nós, e quando eu não enxergo a coisa direito, a luz do irmão ao lado me ilumina, a luz do testemunho do outro reflete sobre a minha vida. Eu passo a ser gente livre, livre do cartão de crédito, porque o que Deus mandou é suficiente para hoje. Eu fico livre das dívidas, porque meu Deus há de me conduzir em triunfo. Se tiver pão e leite, eu louvo a Deus pelo pão e pelo leite. Se tiver uma roupa de cetim, bendito seja Deus. Se for de brim, bendito seja Deus. Se for algodão, eu dou glória a Deus. E tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, dá glória a Deus. Porque isso é ser livre. Livre do capitalismo, livre do materialismo, livre do egoísmo, livre do assédio da fama, livre de tudo que esse mundo tenta impingir sobre a gente. E aí a gente vive sendo gente que ri à toa. Nosso coração volta a ser um coração de menino, um coração que festeja a vida, sem perder o rumo da palavra. E por causa disso, a gente vira proclamador da palavra. Gente que anuncia que esse Deus é bom, gente que anuncia essa palavra que cura, que livra da morte, gente que, como diz o verso 22, oferece sacrifícios de ação de graça e anuncia as obras do Senhor com cânticos de alegria. Você não quer que Deus seja conhecido só pelo vendaval, você quer que Deus seja conhecido pela bondade, pela misericórdia. O que você faz? Você chama seus amigos para ouvir. Você canta perto dele, você proclama diante dele, você leva essa alegria para outras mesas, e aí mostra que povo de Deus é antes de tudo gente sóbria, gente alegre, gente que não fica andando cambaleando, como disse o verso 27, mas como diz o verso 28 e o verso 30, gente que sabe que Deus nos tirou da tribulação, e que Deus nos guia ao porto almejado. Gente que é guiada por Deus, teme a Deus, vive em volta da mesa de Deus, sossega o coração e a alma, e é grato por tudo que Deus envia. Isso não é história de pregador, presta atenção, meu querido, isso é a história do povo de Deus. Se Deus te chamou a participar de uma igreja vibrante como essa, viva, cheia de serviço, cheia de desafio, cheia de ministério, cheia de atividade, é porque em cada uma delas, Deus está trabalhando o coração do seu povo. Eu venho para cá da ideia de servir, mas chega aqui, eu ouço o testemunho de um irmão, eu ouço a luta do outro, eu ouço o livramento do outro, aquilo me enche de Deus, e aí eu sirvo, eu proclamo a bondade de Deus, e mais gente começa a acreditar nessa bondade, e aí aquilo que era para ser serviço, vira festa. Festa na terra, pelo louvor a Deus, mas vira festa no céu, porque alguém se rende a Jesus Cristo. Deu para entender a dinâmica? Termino com os versos de 38 a 43, o Salmo que diz: Deus trabalha no coração do seu povo, de forma que Deus os abençoa, e esse povo se multiplica, e não deixa Deus que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, são reduzidos, são humilhados, até com opressão, desgraça e tristeza, é para a glória de Deus. Deus derrama desprezo sobre os nobres,
e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas olha o que diz o texto: Deus tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanho. Agora tem duas visões sobre isso. Os justos veem tudo isso e se... Vamos dizer junto? Os justos veem tudo isso e se... Mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Queridos, desde que essa igreja nasceu, os testemunhos aqui são dos livramentos do Senhor. Desde que essa igreja nasceu, houve aqui clamor de corações para que cada um dos homens e mulheres que estivessem aqui se tornassem testemunhas das maravilhas de Deus. Nós aqui há 7 anos temos celebrado o livramento do Senhor que chegou. Mas é um livramento que chegou para nos animar, nos fortalecer e nos fazer chegar em outras vidas e em outras casas. Você não pode somente festejar aquilo que Deus já fez. Você precisa se preparar para ainda aquilo que Deus vai fazer. Porque gente grata é gente que inclui outros no seu louvor. Quando você está alegre, você quer fazer uma festa cheia de alegria e convida mais pessoas para a sua festa, ou você faz uma festa só para você? Não tem graça, não tem sentido. Você põe muita comida, você põe muita bebida, para que outros percebam o cuidado de Deus na sua história. Igreja boa é a igreja que reflete semana após semana a surpresa do céu, que entra numa casa em forma de criança, que entra numa casa em forma de cura, que entra em forma de encorajamento, que entra em forma de resposta de Deus. Deus é soberano. E às vezes Deus permite o sofrimento. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é um megafone de Deus. Deus usa desse megafone para chamar a atenção ao homem, para levar o homem a um clamor. Mas ao mesmo tempo, Deus usa desse clamor para um relacionamento único com você. Um relacionamento especial, dinâmico. E aqui, nesse mês de gratidão, fica o grande desafio. Entre sabedoria e louvor. Entre ser gente que se levanta para reconhecer o livramento de Deus, para fazer festa por um passado que agora já não mais existe, de opressão, de dor, de sofrimento. Mas é também uma sabedoria e um louvor por Deus colocar pessoas ao nosso lado. Ser igreja é ser uma grande família que louva, que bendiz, que agradece, que honra, onde cada um de nós conta a sua história, a história de como chegou arrebentado, a história de como chegou humilhado, de como chegou envergonhado, mas Deus transformou a nossa história em motivo de gratidão. A gente não quer fazer igreja simplesmente porque a gente não tem outra coisa para fazer no domingo, mas é porque a história de cada um de nós precisa ser muito bem contada. Porque a história de restauração do nosso casamento, da nossa vida, da nossa família, a história de cura, a história de cuidado de Deus, os prédios ao redor precisam ouvir, a gente dessa cidade precisa ouvir. Há um louvor que essa cidade ainda não conhece, do qual Deus é digno de toda a glória. E isso vai ser contado pela sua história, ao andar com os seus irmãos. Isso vai ser contado quando essa grande gratidão brotar da minha vida, brotar da sua vida, brotar do nosso louvor, e a nossa gratidão for conhecida, porque a nossa gratidão é patrocinada por um Deus que nos ama e o seu amor dura para sempre. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a abrir os seus lábios. Eu quero convidar você a tirar do fundo do seu coração aquela gratidão única, bendita, gloriosa, que Deus é digno. Eu quero convidar você a dizer: Deus, eu te louvo e eu te exalto, porque o Senhor, o amor dura. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus surpreendente, o Senhor é um Deus criativo, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que me resgatou onde eu estava, o Senhor é um Deus que escreve a minha história, o Senhor é um Deus que me ensina por novos caminhos. O Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda glória.
O Senhor é digno de toda majestade. Se algum elogio há, ele é teu. Se alguma gratidão há, ela é tua. Se alguma vitória há de ser comemorada, ela é para a tua honra, ela é para a tua glória, ela é para teu louvor.